Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui a porção da palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus ensina que culto é algo que nós prestamos a Deus. Não é algo que foi feito para o nosso agrado, né? Para a nossa alegria, para a nossa satisfação, mas sim para a glória de Deus, para agradar ao Senhor. É um serviço a Deus. E ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que o culto precisa ser racional. Ou seja, nós temos que estar com a mente ligada nele. Em tudo aquilo que nós fazemos no culto. No culto, o conjunto Alvorada não cantou sozinho. Nós acompanhamos as mulheres com a letra da canção, concordando com aquilo que foi cantado, não é isso? Ao mesmo tempo, o coral não é uma apresentação, não é um show. Nós participamos ativamente. E pensando nisso, eu queria perguntar a você, né? O que vamos fazer com aquilo que já foi falado aqui? Compromissos que já foram assumidos diante de Deus, na presença de Deus, já nesse culto. Por exemplo, nós cantamos junto com o conjunto feminino Alvorada, dizendo que a graça de Deus é suficiente para mim. Será mesmo? Será que nós temos a graça de Deus suficiente para a nossa vida? Nós lemos o texto do apóstolo Paulo, onde Cristo ensina a ele que a graça de Deus é bastante, é suficiente. A minha graça te basta, o Senhor Jesus ensina ali o apóstolo Paulo. Nós acabamos de cantar, entoar louvores ao Senhor, dizendo que nós estamos prontos a passar por provações, não é verdade? Acabamos de cantar. Deus está perto de nós. E nós estamos preparados para passar por provações. Mas será que quando a provação bater na nossa casa, na nossa vida, nós realmente estaremos preparados? Será que nós estamos dispostos a passar pela escola da provação? Pelos vales profundos da vida, pelos desertos secos, áridos das tribulações? São coisas que a gente precisa pensar, porque a palavra de Deus, ela diz que nós vamos enfrentar tribulações, não é verdade? O Senhor Jesus já disse isso: no mundo tereis aflições. Mas ficou só nisso? Se ficar, seria desanimador para a gente, né? Se Jesus só tivesse falado, no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele fala, não, tenhais paz em mim, tem de bom ânimo, eu venci. Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus mostra que passaremos por tribulações diversas na vida, ela mostra também um Deus presente. Aliás, como diz o salmista, socorro bem presente na tribulação ou nas tribulações. A gente precisa lembrar disso. Nós vivemos num contexto, num evangelicalismo triunfante, onde muitos pregadores se levantam para dizer que a vida em Cristo é sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Se você é de Jesus, se você é de uma igreja, seus problemas acabaram. A teologia da prosperidade, saúde perfeita, né? Aliás, quem inventou, é interessante isso, as pessoas que inventaram essa doutrina lá nos Estados Unidos, todas elas morreram com enfermidades gravíssimas. Parece que é o peso da mão de Deus, né? Falsos profetas que se levantaram para dizer que em Cristo há prosperidade, saúde perfeita, morreram com enfermidades graves. Para lembrar a todos nós de que enquanto caminhamos nesse mundo, nós vamos passar pelas enfermidades da vida, nós vamos enfrentar o luto, nós vamos enfrentar o desemprego, as crises diversas. Vivemos num mundo caído e precisamos de maturidade para enfrentar que, apesar de estarmos no mundo caído, nós temos um Deus soberano que está conosco.
que jamais vai nos abandonar. Aliás, palavras do próprio Cristo: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Todo o poder e autoridade foi me dada no céu e na terra. Como é bom a gente saber disso. Vamos passar pelas provações, mas teremos o Salvador conosco. Ele enviou o Consolador para estar ao nosso lado e jamais vai nos abandonar. É isso que nos fortalece. Aliás, é interessante notar a história do povo de Deus. Só no primeiro século, na era do Novo Testamento, quantas tribulações eles enfrentaram. Vamos lembrar de alguns líderes que trouxeram provações diversas para o povo de Deus. O rei Herodes. Levantou-se uma terrível perseguição lá em Jerusalém, porque a igreja gostou de ficar em Jerusalém. Havia muitos sinais, prodígios, muitas conversões. E a igreja esqueceu de cumprir a missão de Cristo, ir por todo mundo, pregar o evangelho, ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas Deus sabe trabalhar. Todo mundo ali quietinho em Jerusalém, e Deus envia, usando Herodes, Deus envia a provação, a tribulação. E aí o povo de Deus começa a se espalhar, e por onde o povo ia, anunciava o poder e a graça do Senhor. Depois, logo em seguida, um pouquinho adiante, nós vemos uma provação muito grande sobre o povo de Deus com o imperador Cláudio, onde propriedades dos crentes passaram a ser confiscadas. Você já parou para pensar nisso? Você chega para o governo do seu país e diz assim: eu sou crente em Jesus, e aí a partir disso você perde a sua propriedade porque é crente. Muitos perdiam propriedades ali. Muitos eram acusados pelos próprios judeus. Judeus que perseguiam os cristãos convertidos ou judeus convertidos, dizendo que eles eram canibais. Eles comiam a carne do mestre, bebiam o sangue dele. Claro, tudo isso mentira, para fazer com que o Império Romano passasse a perseguir a igreja. Então tiveram tempos difíceis logo no primeiro século. Pior foi na época da década de 60, quando Nero surge como um louco imperador e faz com que as estradas romanas tivessem os primeiros postes de iluminação, com crentes pegando fogo. Enchiam os crentes de piche e jogavam fogo, e as estradas romanas iluminadas com muitos, milhares e milhares de crentes que eram incendiados por amor a Cristo. Outros que eram jogados na cova dos gladiadores, dos leões, para ser espetáculos em circo. E tantas coisas que aconteceram lá na década de 60 com o Império Romano, perseguindo e prendendo Paulo, Pedro. Depois, na década de 70, a invasão de Tito Vespasiano, que sobrou para todos ali em Jerusalém, crentes e não crentes, todos foram exterminados, aqueles que ali estavam. Uma terrível provação aconteceu na década de 70, ou no ano 70. E ela se repete depois na década de 90 com Domiciano. Mas olha que interessante, em todo esse tempo, diante de toda essa provação que o povo de Deus enfrentou, Deus sempre tinha uma palavra de paz, de esperança, de alegria ao povo do Senhor. Deus jamais deixou de falar com seu povo no meio da tribulação. Quer ver um detalhe? Quando a pior das perseguições surgiu com Nero, o evangelista João Marcos, parceiro de Pedro, depois de ter sido abandonado ali, ou se desentendido com Paulo, logo no começo da viagem missionária de Paulo, ele termina a sua carreira aos pés de Pedro, aprendendo de Pedro. E quando Pedro é preso pelo imperador Nero, João Marcos escreve o Evangelho de Cristo. E ele traz um alento enorme ali para o povo de Deus, no primeiro verso do Evangelho, já dizendo: princípio das boas notícias, do Evangelho de salvação. Jesus o Salvador, Cristo o Messias prometido, Ele é Filho de Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e é o Evangelho da ação. Nós já expomos aqui o Evangelho de Marcos, o Evangelho dos milagres, do poder de Deus, para mostrar que o mesmo Deus que foi no passado é o mesmo Deus presente, é o mesmo Deus que será para todos sempre, em qualquer circunstância. Lá na década de 90, quando o povo estava sendo assolado por Domiciano, e alguns até acreditavam que era o Nero que voltou a surgir, de tão cruel que era, Deus fala
com João na ilha de Pátimos. Nada impediu que Deus falasse com João e que fizesse João escrever a carta ao Apocalipse, o livro de Apocalipse, para encorajar a igreja. Tem gente que tem medo do Apocalipse, tem crente que tem medo do Apocalipse. É o contrário, é para beber dos seus ensinamentos, para ter coragem, encorajamento diante das provações. O problema é que inventaram um monte de teorias mirabolantes do Apocalipse sobre os finais dos tempos, uma mais maluca que a outra, e perdeu-se a essência do que é o livro do Apocalipse, escrito para encorajar, para fortalecer o povo de Deus. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, e vencerão todos os que estão com o Cordeiro. Vitória para o povo de Deus, apesar das provações, apesar das tribulações. Não é diferente com este livro, com esta carta. Aliás, que alguns até nem chamam de carta, porque ela não tem característica de carta. Ela parece mais um sermão, um grande sermão escrito, sabe-se lá por quem. Aliás, sabemos por quem. Pelo Espírito Santo de Deus, inspirando alguém para escrever. Essa é a certeza que temos, né? Agora, quem foi o autor humano dessa carta, desse sermão escrito? Porque ele fala que são palavras de exortação, a ideia de exortar o povo, de encorajar o povo a enfrentar uma terrível tribulação que eles enfrentavam naquele momento. Quem escreveu? O autor humano nós não sabemos. Mas olha que interessante, muitos nomes já foram cogitados, né? Antigamente pensava-se no apóstolo Paulo, porque há muita coisa aqui do ensino paulino. No entanto, percebe-se, e os principais estudiosos hoje, estudando mais, perceberam que não é muito parecido com os escritos de Paulo. Paulo costumava deixar as aplicações para o final, lembram nas cartas? Primeiro doutrina, depois aplicação. É diferente aqui em Hebreus. Aliás, o grego de Hebreus é mais rebuscado do que os escritos paulinos. Paulo era um excelente erudito, versado em várias línguas, mas existiam alguns outros que eram especialistas no grego que não era Paulo. Então não parece ser muito Paulo aqui. O que se sabe com toda certeza que precisa ser alguém ligado a Paulo. Precisa ser alguém ligado a um dos apóstolos. Aliás, essa carta, esse sermão, foi aceito pelo colégio apostólico, foi aceito pela igreja, logo de início. Não teve dificuldade em aceitar Hebreus, ou tantas dificuldades. Muitos já aceitaram, reconheceram, mesmo sem saber quem escreveu. O que se sabia é que alguém ligado a um apóstolo, e aí possivelmente Paulo. Quais seriam os nomes possíveis? Uma lista gigantesca já foi passada, até mesmo Priscila foi colocada nessa lista como uma possível escritora da carta aos Hebreus. No entanto, fica difícil achar que é uma mulher por causa dos pronomes usados. Os pronomes não são pronomes femininos, então muito dificilmente é uma mulher que escreveu. A lista é grande, mas principalmente 2 nomes hoje são os mais acolhidos pela academia, pela teologia, pelos grandes eruditos. Os 2 nomes mais possíveis na escrita aos Hebreus seriam Apolo, também companheiro de Paulo, alguém muito versado no grego, alguém que vem da escola de Alexandria, e as citações hebraicas do texto não são da Bíblia hebraica, e sim da Septuaginta, que estava lá na biblioteca de Alexandria. Então pode ser Apolo, um dos escritores da carta aos Hebreus. Um outro nome muito forte é Barnabé, porque os irmãos devem lembrar que Barnabé, companheiro de Paulo, ele era um levita. Lá no capítulo 4 de Atos, diz que Barnabé era natural de Chipre e era um levita, alguém que conhecia com detalhes toda a lei cerimonial do povo de Deus, do sacerdócio, e alguém muito capaz para fazer as interpretações do Antigo Testamento conforme é feita aqui. Aliás, nós anunciamos já para a igreja que enquanto eu começo a exposição de Hebreus, pastor Davi tem feito já a exposição do livro de Atos, o que dá o panorama de fundo histórico dessas cartas do Novo Testamento, não é? Todo o livro de Atos. O nosso irmão Ricardo, pastor Ricardo, vai expor Levíticos, porque tanto Hebreus quanto Levíticos se comunicam, há muitas citações, interpretações de Levíticos que Hebreus faz.
Então, uma das principais cartas para entender o Antigo Testamento, a aplicação exata do Antigo Testamento na pessoa de Cristo Jesus. E essa carta foi escrita, sabemos que foi num momento de muita provação, de muita tribulação. Se você pegar, por exemplo, capítulo 10, havia o espólio dos bens ali. Pessoas que perdiam propriedades, eram presas. Depois do capítulo 11, a ênfase nos heróis da fé, na galeria daqueles que tinham fé, e dizendo que eles passaram por várias e várias provações, mas que eles deveriam manter firme os olhos no autor e consumador da fé, capítulo 12. Então o contexto aqui, sabemos que é de muita provação para o povo de Deus, de perseguição dura, e aqui é uma palavra de encorajamento, um sermão para encorajar a igreja diante das provações. Essa é a ênfase que o autor quer dar ao povo de Deus. Para quem ele escreve, também temos dificuldade de entender. Sabemos que ele escreve para judeus convertidos, por isso chamados de hebreus aqui, os judeus convertidos. Mas judeus convertidos de que local? Talvez da Palestina, se nós considerarmos que a carta foi escrita na época do imperador Cláudio, em 49, por exemplo. Mas talvez para os hebreus em Roma, se foi escrito na época de Nero, na década de 60. Nós não sabemos com exatidão, no entanto, isso não tira de nós lições preciosas que a carta traz de como nós devemos lidar com as dificuldades, as provações da vida. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos para algumas lições muito preciosas da carta aqui, como a introdução, hoje é apenas uma introdução da carta, nós vamos expor essa carta no decorrer dos domingos, se assim Deus nos permitir. Aliás, próximo domingo pela manhã, dou continuidade a Hebreus, pastor Ricardo começa a noite com Levíticos. Vamos lá, algumas lições preciosas, e a primeira delas é: nós temos um Deus que fala, que se revela. O texto é claro ao dizer isso. Havendo Deus outrora falado, Deus fala. Deus tem falado contigo? Você está sensível a ouvir a voz de Deus? Tem percebido a direção dele para a sua vida? Lembram da palavra de Jesus, as cartas do Apocalipse? Será que nós estamos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nos falando pelas Escrituras? Nós temos um Deus que fala, e isso no povo, no meio do povo de Deus, era algo muito relevante, porque todos os ídolos dos outros povos eram ídolos mudos, estátuas, que nem sequer abriam a boca, que não tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham boca, mas não falavam. Os deuses gregos e romanos eram assim. Mas nós estamos falando de um Deus diferente, um Deus que fala com seu povo, um Deus que se revela não somente pela criação. Salmo 19. A glória de Deus está estampada, na natureza, na criação, conforme o texto diz. Mas um Deus que decidiu falar de uma forma muito especial, não apenas geral na criação, mas alguém que quis, ou um Deus que quis falar com seu povo de maneira especial, trazendo revelações preciosas. Então nós temos um Deus que fala. Aliás, é muito curiosa essa ideia, porque se você pegar o verbo falar, Deus falando na Bíblia, isso está lá no Gênesis, lá antes da queda, lembram disso? Na viração do dia havia uma relação entre Adão e Eva e Deus de uma forma íntima, onde Deus falava com eles. E Deus tinha dito a eles: se vocês comerem do fruto proibido, vocês vão morrer. E eles comeram. Eles desobedeceram. E percebem que fizeram bobagem, que estavam nus e tentam resolver o problema e se esconder. Quando eles ouvem o som de Deus chegando, ali no hebraico diz isso, Eles estão ouvindo o som de Deus chegando. E eu fico só imaginando a cena, que som era esse? Que trouxe pavor, porque agora eles têm medo de Deus. Eles estão afastados da santidade de Deus. E eles estão escondidos na natureza que eles deveriam dominar. Mas Deus, por sua graça, voltou a falar com Adão e Eva. E requereu deles confissão. Deus chega para Adão e diz: como foi que você percebeu que estava nu? O que Deus espera de Adão? A resposta é: Senhor, eu pequei.
eu desobedeci ao Senhor. Eu não confiei no Senhor. Eu dei ouvidos a Satanás. Mas não foi isso que Adão fez, nós sabemos a história, né? Ele acusa a mulher e acusa a Deus indiretamente. Foi a mulher que tu me deste. Irmãos, o que o texto mostra é que quando Deus fala, nós temos que reconhecer que somos pecadores e pedir perdão. Confessar o nosso pecado diante da fala de Deus. Aliás, foi essa a experiência de Isaías, quando ele olha a Deus no seu trono, no alto trono, sublime trono, ele se volta, se prostra diante de Deus e pede perdão por ele e por toda a nação. Nós precisamos pensar nisso, quando Deus fala, precisamos reconhecer a nossa miséria. Ele é santo, nós não somos. Mas Deus foi paciente, foi gracioso com Adão e Eva, e Deus não levou em consideração ali o pecado deles, aliás, levou, mas não os amaldiçoou, pelo contrário, lhes deu ainda vida, e disse a eles que deles viriam vida, ou viria uma vida, a vida da promessa do Filho de Deus. Então Deus falou com Adão e Eva no pecado. Depois, no decorrer da história bíblica, Deus fala com o seu povo. Deus fala com Enoque, por exemplo. E Enoque tem uma intimidade tão grande com Deus que nem chega a passar pela morte, lembram disso? Daí Deus resolve falar com Noé. Quando todos, a maldade cresceu e ninguém mais queria saber de Deus, Deus fala com Noé de uma maneira muito especial. Deus é um Deus que fala, e Ele falou com Abraão, e falou para Abraão no meio de um povo idólatra, cheio de idolatria, diz: Abraão, vem cá, eu quero falar contigo, eu quero te levar para uma nova vida. Nós temos um Deus que vai atrás do pecador, um Deus gracioso que fala conosco. Havendo Deus outrora falado, Deus fala. Irmãos, e o texto diz que Deus fala de uma forma criativa, porque o texto fala muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vejam só, Deus é criativo. Deus fala com o seu povo de diversas maneiras, assim como Ele falou diferente com Abraão, falou diferente com Adão, falou diferente com Noé, falou diferente comigo, com você e fala até hoje. Pela palavra é verdade, mas diferente. Quer um detalhe? Quando a gente expõe um texto, um sermão, vem para a escola dominical, para uma aula, quando nós ouvimos a palavra, ou lemos numa devocional, Deus fala de uma forma especial e diferente com cada um, de maneira diferente, não é verdade? Quantas vezes lá na porta as pessoas falam assim: pastor, o sermão foi para mim, porque Deus falou comigo nisso. Tem hora que a gente até fica pensando: será que eu falei isso que eu não lembro, né? Deus aplicou, porque Deus é criativo. A essência do texto é a mesma, mas as aplicações que Deus faz do texto é diversa, ou são diversas aplicações, porque Deus sabe do que nós carecemos ouvir. Alguns estão aqui precisando ouvir consolo de Deus. A luta está grande, precisa de consolo, e Deus vai usar o texto para consolar. Os textos, né, de todo culto. Alguns precisam de encorajamento, precisam de forças para reagir, ânimo para prosseguir na vida cristã. Deus usa as Escrituras para nos fortalecer, Deus fala. Alguns precisam ser exortados e corrigidos do seu erro. Deus usa as Escrituras para nos disciplinar, para apontar o nosso erro e apontar para a graça, convidar para a graça, para uma caminhada diferente. Então há várias formas de Deus falar, assim como Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais, por diversas formas, usando profetas, usando homens, pessoas diversas ali, que repreendiam reis, que chegavam diante de qualquer autoridade e não tinham medo de repreender essas autoridades, porque eles foram enviados por uma autoridade maior do que qualquer rei, pelo Rei dos Reis. Deus fala ou falou de outras maneiras, falou por sonhos, por visões, por revelações diretas, onde Deus dizia aos escritores bíblicos: façam isso, escrevam isso, e eles escreviam. Ou criando situações na vida deles e do povo de Deus, para que eles pudessem corrigir, pregar, ensinar, que é o contexto das cartas de Paulo.
Deus fala de diversas maneiras. Aliás, Deus aparecia até mesmo falando com as pessoas, usando algumas coisas diferentes. As teofanias de Deus. Como é que Deus caminhou no deserto, vocês lembram? Como é que era? A caminhada de Cristo lá no deserto com o povo? De dia era o quê? Coluna de dia. Coluna de nuvem. Para proteger do sol escaldante, não é verdade? O deserto mais de 40 graus, seco demais. De dia Jesus era então aquela nuvem protegendo o povo. À noite, coluna de fogo. Lembram disso? Deus estava falando no meio deles, e quando Deus ficou irado com eles, Moisés tem que interceder, porque Deus falou que não mais andaria com seu povo no deserto, e aí Moisés se desespera e diz: Senhor, não nos faça sair daqui, se o Senhor não vai com a gente, se o Senhor não quer falar conosco, não faça a gente sair daqui. É desesperador a vida que não tem a fala de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Quem não tem a Bíblia, quem não ama a Bíblia, quem não entende a Bíblia, é desespero, é tormento. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que fala conosco pelas Escrituras, que usa os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para empolgar o nosso coração diante das muitas e muitas lutas que a gente enfrenta. Mas na certeza de que o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça, aliás, Cristo Jesus, é o mesmo Deus que fala conosco hoje, pela mesma Escritura. Deus falou por diversas formas aos nossos pais, Deus é criativo e Ele fala mesmo. Eu já disse aqui aos irmãos, há muito tempo atrás, eu fui fazer uma visita, os irmãos mais antigos vão lembrar, do Edson, líder do Grupo Altares. Os irmãos lembram disso. Fomos lá para São José dos Campos para visitá-lo, já no leito de enfermidade, estado final de câncer. E nunca me saiu da cabeça o que ele disse. Ele disse assim: como Deus é criativo, como Deus trata comigo de uma forma muito especial no leito de enfermidade. Alguém que se alegrava em Deus, mesmo morrendo com câncer. Deus falava com ele. Deus aquietava o coração dele. Deus consolava, encorajava. Deus fala com a gente. Deus é criativo e Ele fez isso de diversas formas. Mas a revelação de Deus, o falar de Deus é completo. Porque o texto diz que Deus usou vários recursos, vários profetas, várias formas de falar no Antigo Testamento, mas que nestes últimos dias, verso 2, nos fala pelo Filho, a quem Ele enviou, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Vejam só, eu não preciso mais de uma nova revelação. Não tem ninguém que possa dar uma revelação melhor do que já está nas Escrituras. Uma revelação que traz vida e vida abundante. Porque a Bíblia aponta para quem? Todo o Antigo Testamento apontava para quem? Para Cristo. E Ele veio. Por isso que a expressão grega usada no Novo Testamento, não só aqui aos Hebreus, mas em todas as cartas, em todo lugar do Novo Testamento, últimos dias, significa a época inaugurada por Jesus, até a sua volta, até a consumação. Jesus inaugurou o último tempo, e agora Deus nos fala por Cristo. Eu preciso de Cristo. Eu preciso da revelação de Cristo, e isso nós encontramos no Antigo Testamento, isso nós encontramos no Novo Testamento. Eu não preciso mais de novas revelações. É isso que fez os teólogos da Reforma Protestante entenderem somente as Escrituras, não preciso de mais nada. Deus fala conosco pelas Escrituras. Eu não lembro com quem eu falava essa semana, numa das visitas, e disse assim: as pessoas buscam novas revelações, não sei para quê. A gente não conhece nem 50% que está na Bíblia. Ou alguém aqui sabe mais do que 50%? Acho que 50% é muito, né? Não é verdade? Aliás, quando você lê um texto, daqui um dia, uma semana, um mês, o mesmo texto vai falar com você de uma forma totalmente especial. O quanto a palavra de Deus é rica, o quanto eu preciso conhecer mais as Escrituras.
Então eu tenho aqui um Deus que fala, eu tenho um Deus que fala de uma maneira criativa, eu tenho um Deus que fala de uma forma completa, final. Ele nos falou em Cristo. E aqui há algo muito especial, irmãos. Por quê? Porque Deus mandou os seus servos no passado, não é verdade? Aliás, a Bíblia são 66 livros, escritos por 40 autores, mais ou menos, em 1.300 anos, 1.400 anos, por aí. Pessoas diversas, diferentes, culturas diferentes, capacidades diferentes, e ela não tem um erro algum. Todos os textos se encaixam de uma forma harmoniosa. É a prova da inspiração e inerrância das Escrituras Sagradas. Totalmente inspirada, dada por Deus, e totalmente inerrante. Deus falou com Moisés num contexto totalmente diferente de com Paulo. E o escrito de Paulo bate com o escrito de Moisés. Eles se comunicam prontamente, de uma forma muito especial. Mas olha só que interessante. A palavra de Deus, Deus fala conosco de uma forma criativa, Deus fala conosco de uma forma completa, mas Deus fala conosco de uma maneira sublime. Por quê? Antes Deus mandou mensageiros, não é verdade? Deus mandou anjo, Deus mandou os profetas, a começar de Moisés. Deus mandou reis falar conosco, Davi escrevendo salmos, Salomão escrevendo provérbios, Eclesiastes, alguns salmos, enfim. Deus usou mensageiros, mas agora Deus envia o seu Filho para falar face a face conosco. Deus enviou o Emanuel, Deus mesmo se fez como um de nós para falar conosco. A revelação é sublime, por isso o texto diz, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. Ele é dono de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E daqui a gente pode lembrar de vários outros textos, não é verdade? Vou citar só um aqui para os irmãos, para a gente relembrar. Olha só o que Paulo diz aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo está no poder de Cristo. Cristo domina e sustenta todas as coisas. Se Ele não quiser sustentar mais, sabe o que acontece com a gente? Nesse exato momento, se Jesus tomasse a decisão de não mais sustentar a criação, nós deixaríamos de existir por um piscar de olhos e o Senhor Jesus acabaria com tudo. Todo o poder e autoridade em todas as estrelas, em todo o mundo, até no mundo espiritual, está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Nada foi feito sem Ele. Aliás, nós lembramos disso pelo apóstolo João no Evangelho. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Lembram que Filipe está aflito e dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Se você tem Cristo, se você vê Cristo, se você vê as Escrituras e bebe de Cristo, você tem comunhão com o Pai e comunhão com o Espírito. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade, ou à direita da majestade nas alturas. Lembram de Apocalipse? Quando todos ali estavam chateados na visão de João, João chora desesperadamente. Como criança, diz o texto lá no grego. Ele está chorando com muito desespero, porque o anjo diz para ele, aqui está o livro, selado com 7 selos, e ninguém pode sequer olhar para o livro. Ninguém foi achado digno, quer no céu, na terra ou debaixo da terra, ou no inferno. Nenhum lugar foi achado alguém digno de sequer olhar para o livro, muito menos tomar e desatar os selos.
E João começa a chorar desesperado como criança. Porque se é assim, nós estamos perdidos. Todos os planos de Deus estão frustrados e nós condenados à eternidade, à morte eterna. Mas um presbítero, um ancião, alguém que foi alcançado por graça, diz assim para João: não chores, eis o Cordeiro de Deus que venceu. Ele é digno de tomar o livro, de abrir os selos. E na visão do Apocalipse, capítulo 4 e 5, ele toma o livro, ele se assenta no trono junto com o Pai, na majestade, nas alturas, e começa a desatar os selos. Os selos já estão abrindo, né? Os primeiros selos já estão acontecendo. Só o último que ainda não. O último ainda não aconteceu. Mas os selos e as trombetas já estão sendo tocadas, os avisos da graça de Deus: se converta, volte-se para o Senhor, Deus tem falado. Mas quando chegar o último selo, quando chegar a última trombeta, Deus não mais vai falar, Ele vai julgar, Ele vai condenar o incrédulo. Então o texto diz que ele se assentou à majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, apenas como introdução, mas a excelência da carta aos Hebreus, muito mais do que encorajar para a aprovação, é mostrar que Cristo é tudo para nós. A sublimidade de Cristo. Cristo é maior do que qualquer coisa. Cristo é maior do que Moisés. Cristo é maior do que os anjos. Cristo é maior do que o sacerdócio. Cristo é maior do que tudo e todos. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Se nós temos Cristo, nós temos a majestade de Deus reinando sobre nós. Ninguém pode nos tocar, a não ser Cristo, o Deus da providência, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que eu quero dizer com isso? Na doutrina da providência nós aprendemos o seguinte: que todas as coisas estão sendo sustentadas por Cristo, certo? Nos mínimos detalhes, certo? Então, se acontecer uma tragédia na sua vida, isso tem a ver com a providência de Deus. Se acontecer um problema, quem sabe seu patrão te deu uma bronca, isso tem a ver com a providência de Deus, para que você aprenda a lidar com isso. Em todas as circunstâncias, os problemas chegam, batem pesado na nossa vida, providência de Deus. Vamos lembrar o que John Piper escreve quando teve câncer: não desperdice o seu câncer. Entenda que isso vem das mãos de Deus, para a glória de Deus, para não viver como vítima, para você glorificar a Deus com o seu câncer. Tudo o que acontece na nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, nós estamos vendo vários irmãos passando por várias provações. Aliás, nós louvamos a Deus, né? Hoje o Elvis está aqui, fez cirurgia nessa semana, já está aqui na igreja. O Renato Bertolazzi também esteve internado no meio da semana, já está aqui. Tantos, de manhã tivemos tantos outros irmãos se achegando novamente, passando por muitas provações. Aliás, eu tenho dito que é um ano atípico, né? Muitas enfermidades, dengue e outras mais, realmente bem difícil para a maioria das pessoas. Eu creio que a gente precisa olhar para Hebreus e beber de um Deus que fala, de um Deus que está conosco, independente das circunstâncias. Ele é o mesmo Deus que alegrou o coração dos hebreus naquele momento. Ele quer alegrar o seu coração com a palavra, com a presença de Cristo. Não tiremos os olhos de Cristo. Olhemos, como diz Hebreus 12, firmemente para o autor e consumador da nossa fé.